Alô amigos do canal HCE Documentários, tudo bem com todas e todos? Antes de começarmos, queríamos pedir que vocês assistam o vídeo, se inscrevam, ativem o sininho de notificações, compartilhem e deem seu like ou dislike. Assim vocês fortalecem nosso canal. Dito isto, vamos ao vídeo. Vejam como esse assunto é interessante e maravilhoso. Mas muitos não têm coerência quanto a isso. Mas as escrituras deixam bem claro. Por isso vamos entender. Esse artigo foi retirado do Facebook e apenas encontrei o texto que se diz respeito a Domingos Massa e sobre as escrituras sagradas, embora possa ter mais autores que não consegui encontrar. Entretanto, deixarei os links na descrição deste vídeo para mais esclarecimentos sobre os detalhes para quem quiser. O sacerdócio deve ser exercitado na vida do mundo. O exercício deste sacerdócio não é realizado dentro das paredes da igreja, mas na nossa vida diária no mundo. Os religiosos não entendem de Bíblia, entendem de dogmas institucionais. Nós não precisamos de um mediador que seja homem. Entre nós e Deus, o véu do templo se rasgou e as pedras se fenderam, e Cristo Jesus é o caminho direto para Deus. Só há um mediador entre Deus e os homens, e ele não se chama João Calvino, Martinho Lutero, Edir Macedo, R.R. Soares, pastor, presidente, Ellen G. White. Ele se chama Cristo Jesus, Jesus de Nazaré. Ele é o caminho, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Quanto mais próximo da igreja, mais longe de Deus. A igreja evangélica é uma enciclopédia de cultos pré-históricos. O véu do templo se rasgou, mas os religiosos insistem em costurá-lo de novo. O culto a Deus é diário, não restringem em denominações e nem agendamento aos domingos. Os homens são catastroficamente afastados de Jesus por conta de costumes e dogmas religiosos que restringem a verdadeira essência do Evangelho. Cultuar a Deus é um estilo de vida diário, não costume e dogmas aos domingos. A principal diferença entre espiritualidade e religiosidade é: religiosidade é igual ir ao culto, espiritualidade igual ser o culto. O verdadeiro Filho de Deus não tem sua vida no altar, e sim o altar do Altíssimo em sua vida. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O verdadeiro cristão não é aquele religioso praticante de dogmas de homens, mas o que pratica os dogmas do homem Jesus Cristo. A velha aliança era boa, porém a nova aliança é melhor. Ora, também a primeira aliança tinha ordenanças de culto divino e um templo terrestre. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por maior e mais perfeito habitação, não feito por mão de homens, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no templo, havendo efetuado uma eterna redenção. Os sacrifícios do templo, por causa de suas imperfeições, deviam repetir-se, mas o de Cristo é único, porque é perfeito.
que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele, uma vez oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. O sacerdócio de Melquisedeque era a figura do sacerdócio eterno de Cristo, porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. A morte de Jesus rasgou o véu do templo. A religião não satisfeita o refez de concreto. Também vocês mesmos, como pedras que vivem, sois edificados igreja espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o sumo sacerdote da nova aliança, o Salvador, o pastor de suas ovelhas, e o intercessor e o intermediário de seu povo, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. O local que realiza os cultos aos domingos não é sagrado. As pessoas são sagradas. Deus fez um novo pacto da nova aliança e escolheu morar dentro de nós, ao invés de habitar em um espaço físico. O púlpito é a minha vida. O templo é o meu corpo e o altar é o meu coração. Menos divinização ao ambiente religioso e mais vida de devoção diária àquele que tudo enxerga, aquele que tudo vê. Ser membro de uma igreja é fácil. O difícil mesmo é ser membro do corpo de Cristo. Toda igreja física não é igreja. Não sabeis que sois templo de Deus e que o seu Espírito habita em vocês? Se alguma pessoa destruir o templo de Deus, este o destruirá, pois o templo de Deus, que sois vós, é sagrado. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra que mata serve de véu ao Espírito que só vivifica. Paulo de Tarso acrescenta: na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. E para concluir, aqui com a fala do Mestre, não pense que vim abolir a lei, ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Portanto, mestres que querem colocar a lei sobre nós, vocês não conseguem seguir sequer as leis do Criador. Imagine as suas através dos dogmas de homens, porque acrescento que não é numa sexta-feira, conforme o Islã, que é sagrado, no domingo por causa da maioria dos cristãos. Sei que o sábado foi instituído pelo Criador, mas conforme o véu ter sido rasgado, conforme o judaísmo e muitos judaizantes seguem ainda esse padrão. Agora, o que devemos fazer mesmo é nos consagrar perante aquele que é sagrado, que é o soberano Criador, que está acima de tudo, para sermos santo como ele é, porque sem isso jamais veremos ao Criador. Fiquem na paz.